Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe a maestrina Rita Futiamato, que também é pós-doutora em gestão pela USP e autora do livro A Voz do Líder, Arte e Comunicação nos Palcos da Gestão, editado pela Campus. Rita Futiamato, muito obrigado pela sua gentileza de comparecer aqui nesse Mundo Corporativo. Eu é que Falando aqui agradeço. sobre a voz e o que influencia a qualidade vocal do indivíduo? Olha, nós temos vários fatores. Então, nós temos os fatores anátomo-fisiológicos, que é a sua constituição. É o seu tamanho, o seu peso, o seu tamanho de laringe, o tamanho da sua prega vocal, o tamanho da sua caixa de ressonância. Então, é a sua estrutura corporal. Você tem os fatores psicoemocionais. Quer dizer, como constituiu, como você agregou à sua vida, a sua experiência. E você tem os fatores familiares e educacionais. Então, a sua família, desde pequeno, acabou imprimindo em você, no seu hábitos, na sua forma de ser, como diz Bourdieu, toda uma maneira de agir e de pensar. E isso reflete tudo na sua voz. Mas então deixa eu entender o seguinte, se a minha voz é reflexo de todos esses aspectos, quer dizer que eu não tenho domínio sobre ela, eu não consigo, por exemplo, mudar a minha maneira de falar ou até melhorar a minha qualidade vocal? É óbvio que você pode, mas para isso você precisa ter o autoconhecimento. Você precisa respeitar a sua memória, quer dizer, o que o seu passado trouxe para você, e você tem que melhorar a sua própria percepção, quer dizer, como que você se percebe falando. Então, você tem exercícios que você faz, e no livro eu falo sobre isso, quando eu abro o primeiro capítulo falando dos grandes líderes, porque qual é a importância do que você ouve e o que você observa naquilo. É importante o modo como as pessoas falam e como este jeito de falar afeta você. Então, se você não trabalhar essa consciência perceptiva e próprio perceptiva, você não consegue alterar. Então, se você não se perceber nesse mundo vocal, você não vai conseguir aprimorar. A pergunta do nosso ouvinte internauta Fábio é a seguinte: professor, até que ponto a timidez tem influência na voz do líder numa organização e a sua forma de conduzir um grupo? Olha, a timidez, tudo. Eu parto do princípio que tudo na vida você pode conquistar. São habilidades. Se você é um ser saudável, se suas pregas vocais são saudáveis, se você consegue se expressar pela sua voz, você vai conseguir, através de por meio de um treinamento, trabalhar essa timidez. Porque essa timidez pode esconder, por exemplo, alguma coisa que você ouviu de pequeno. Muitas pessoas, por exemplo, cantam desde pequeno. E a mãe fala, mas você não está cantando bem. A sua voz não é boa para o canto, deixa eu ouvir meu cantor predileto. Então você teve alguns traumas, pequenos traumas, que fizeram com que você deixasse que a sua voz fluísse, a sua postura, os seus gestos, a sua expressão corporal. Então você precisa detectar, e através da anamnese, quer dizer, de você rememorar o seu passado, você pode descobrir o que te impede de ser mais expansivo, pelo menos profissionalmente. Então faz parte de um treinamento. Então a habilidade você adquire. Nós somos seres exercitáveis, sempre seremos. A voz pode prejudicar, então, a ascensão profissional de um gerente? Pode, se ele não tiver consciência disso. Se ele não se ouvir. Se ele não perceber o que é que está afetando indevidamente o pessoal que trabalha com ele. Então, é uma coisa que você precisa ter cuidado. Você é um profissional da voz. Um executivo, um gerente, um orador, um professor,
todos somos e todos estamos nos comunicando, seja por palavras ou por ações. E nesse sentido, a filósofa Hannah Arendt, a filósofa alemã, disse o seguinte, que através da ação e do discurso, você tem o seu segundo nascimento. Então significa que você se expõe ao mundo pela sua voz, pelo seu discurso. E nesse fato de você realizar o discurso, tem o fato da distinção. É onde você se distingue como sendo o Milton, uma pessoa singular, e eu a Rita. Então, a voz é parte inerente nossa. Ela é a nossa identidade, ela mostra a nossa identidade. Necessariamente não está relacionado à questão da pessoa ter uma voz mais aguda ou uma voz mais grave, essa questão de se projetar como líder, ou sim? Olha, eu comentei com você dos fatores que definem uma voz. Então, a estrutura corporal, o tamanho de laringe, de prega, já vai definir o seu timbre de voz. Então, se você é mais grave, se você é mais agudo, só que você tem o aprimoramento das nuances vocais, que você pode realizar ao longo de sua vida. Então, eu posso falar mais baixo. Eu posso falar, ser mais incisivo e dizer Milton, mas não é dessa forma que você age. E da mesma forma eu posso dizer, Milton, mas por que você fez isso? Não precisava. Então você tem várias formas de trabalhar uma dinâmica fonatória. Uma forma de produzir e de conquistar e de saber usar o quê? Como usar aquele contexto a seu favor. Bom, deixa eu aproveitar mais uma pergunta de um ouvinte internauta, o caso Gilberto, e aí ele parte para a prática. É verdade que exercitar a leitura em voz alta, em frente ao espelho, pode ajudar a melhorar a expressão das pessoas? E aí ele comenta, em meu trabalho às vezes tenho que conduzir reuniões e noto que minha voz é muito para dentro, eu não consigo ter uma boa expressão. Voz está diretamente relacionado com expressividade. Diretamente. Você praticar, no último capítulo do livro, eu até tenho alguns textos, eu coloquei textos do Padre Vieira, tem várias citações e vários textos de diferentes formas para que você possa se exercitar. Se você entende que sua voz é um pouco mais abafada, talvez o que falte é você fazer exercícios de relaxamento de toda a região que envolve a produção vocal, você fazer exercícios de respiração, porque todos sabem que a capacidade aerodinâmica que eu construo, quer dizer, como eu respiro, interfere profundamente na emissão vocal. Então, isso é uma coisa que é um fato que você, se você se incomoda com isso, por favor, procure um especialista, e no próprio livro eu tenho exercícios muito fáceis, de relaxamento, de respiração, para você controlar o fluxo, e depois a leitura de textos. Não se atente instantaneamente somente à interpretação, mas sim a essa fluência e essa dinâmica que eu acabei de falar. Que é desta forma que você acaba trazendo para você as pessoas que você lidera. Então você tem uma forma de fazer isso. E a forma depende do contexto. Por favor, não esqueça disso. Rita Futiamato, você no livro fala que a voz é quase um esporte. Ou seja, a pessoa tem que exercitar e tem que cuidar para não se desgastar também, para não exceder. Essa questão da saúde vocal é fundamental. Fundamental. Então você tem, por exemplo, o caso do presidente Lula, que teve um problema de câncer de laringe, porque ele cometia e comete abusos vocais, quer dizer, fala muito por 12, 13, 14 horas por dia, e ele associou o fumo na sua vida, né? Ele foi um fumante, associou um pouco ao álcool, então você tem esse mapa de uma aflição vocal, uma aflição séria, né, uma doença séria, como o câncer. Então a saúde vocal é como um atleta.
Você pode se imaginar como um atleta da voz. Se você é um líder, imagine que o seu instrumento de trabalho é a voz. Então você tem que praticar os exercícios de alongamento, os exercícios de aquecimento, você tem que comer saudavelmente porque você tem que ter energia. Falar tem um gasto energético. A pessoa cansa de falar, né? Cansa de falar, inclusive porque se ela não tiver toda essa coordenação e esse treinamento, que é possível para todas as pessoas. Apesar de que o que eu acho é que quando nós estamos nos comunicando ou dialogando, a gente não pode cansar a outra pessoa de tanto falar. Né? Isso também é um cuidado que tem que se ter, né? Que é o cuidado que a gente volta ao assunto do início, que é o cuidado que você tem do ouvir como uma ferramenta importantíssima. Então o líder não é aquela pessoa que fala o tempo todo. Ele escuta mais. Aliás, não é por acaso que nós estamos aqui com uma boca e 2 ouvidos. Então você tem que dosar isso na sua vida.